Qualidade de vida. Oferecimento Pan Saúde. Planos empresariais, familiares e individuais. Agora nós vamos falar sobre saúde do homem. O meu convidado, Dr. Márcio Carvalho, urologista. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, vamos falar de assunto de saúde, mas agora vamos focar no homem, né, Márcio? Vamos lá, Rose. Estamos à disposição. Então, vamos começar com aquela pergunta assim, né? Porque tem sempre que falar homem, fala assim, eu sou bom de cama, tem aquelas conversas, né? Então, o que é realmente um homem bom de cama? Começamos bem, então. Na verdade, vamos dizer assim, existe um homem bom de cama? Existe. Vamos dizer assim que é o homem que alcança as expectativas na mulher na cama. Aquilo que a mulher de repente almeja ou que ela pensa do homem acontece. Ou seja, alcança a expectativa dela. Não quer dizer que seja na primeira vez. Ele não pode ser bom de cama na primeira vez, mas depois com o entrosamento do casal... Com amor, a cumplicidade. Com a cumplicidade, com a química, vamos dizer, começa a haver um entrosamento. E esse entrosamento é que vai se tornar um ser bom de cama para o outro. Muitas vezes não é na primeira vez. Então, a condição que ele vai se ter, da mulher sentir bem, é aquilo que ela pensa. De repente, ele está fazendo o que ela deseja, o que ela pensava que poderia, o que lhe traz satisfação naquela intimidade, entendeu? Aí tá, então a gente vai falar da saúde. A gente sabe assim que homens, eles são mais difíceis que as mulheres para ir, até que nem tanto hoje, mas as mulheres vão mais ao médico, as mulheres se abrem mais, né? Os homens normalmente são mais fechados. Mas os médicos também, eles estão preparados para atender os seus pacientes quando eles têm esses problemas sexuais, principalmente quando se fala em homem? Essa pergunta é uma pergunta pertinente, porque justamente nós sabemos que na medicina não existe não existe uma matéria sobre saúde sexual, sobre sexualidade, sobre medicina sexual. Esse é o grande problema. Então, nós muitas vezes, os profissionais de saúde não estão muito bem preparados para receber esse tipo de paciente. A gente consegue, conversando com outros colegas, ou mesmo a reação de pacientes que já foram para outros colegas, sentem que muitas vezes o homem, às vezes, o profissional não está bem adaptado para essa situação. Isso porque ele não teve essa matéria, ele está mais bem preparado, de repente, para matérias de lidar com câncer, até de informar o paciente. Mas quando lida com sexo, que é intimidade, ou seja, que existem tabus e toda essa consciência do homem em relação a problemas sexuais começa a aparecer mais. Então, muitas vezes, o que acontece no consultório, muitas vezes não é tudo aquilo que o paciente deseja. Então, muitas vezes, você acha que é ideal o paciente primeiro, no caso mais do homem que nós estamos falando, ir no psicólogo primeiro, depois ir no médico, ou já ir no médico e o médico indicar também? Isso vai depender da situação dele. De repente, à primeira vista, o médico vai ter que analisar esse caso. Ele vai ter que analisar para ele ver se existe algum fator físico concomitante ao problema dele. E se esse fator físico também tem um envolvimento emocional. Eu posso dizer que não existe problema físico sem ter um envolvimento emocional. Sempre o apoio de uma psicóloga, muitas vezes, é útil. É pertinente naquele instante, porque a repercussão emocional é muito grande. Isso é para tanto para o homem quanto a mulher. Você está com um problema no teu trabalho, você está com um problema com o teu filho, você está com um problema muito sério, você não tem vontade de fazer nada. Exatamente. Né? E aí isso vai influenciando no teu emocional. Esse emocional que você está no dia a dia, que interfere, vamos dizer, financeiro, família, criança, tudo isso vai ter uma certa influência. E a pessoa, para ele estar na vida sexual, para ele estar bem na cama, ele tem que estar conscientemente bem também na sua vida, na sua vida rotineira. Se ele tem algum problema no dia a dia, ele também vai interferir, ele não vai estar tão bem, não vai estar bem relaxado. É comum pessoas nesse instante que tem muito estresse, muita correria, alternar fases que ele está bem e que ele está ruim, dependendo da sua condição emocional. Ou seja, o emocional tem uma influência direta na sexualidade do casal. Aí entra o papel da esposa de tentar compreender e muitas vezes levar o marido junto. Então, no seu consultório, muitas vezes o marido vai sozinho ou a esposa vai junto? Olha, Rose, está mudando. Antigamente ia só o homem, agora a mulher está acompanhando a consulta. Vamos dizer assim que ela está empurrando o homem para ir, porque ela quer uma atitude do homem, ela não quer esperar que o homem fique nessa situação. E o homem está ciente dessa situação, que a mulher ela já tem um outro papel. E esse papel influencia muito a sexualidade do casal. O papel da mulher hoje é muito importante em relação ao casal, muito mais do que antigamente, que ela era uma mera espectadora. Hoje não, hoje ela já tem um papel muito mais profundo e ela já está acompanhando. E eu fico muito satisfeito quando a mulher vai acompanhar o homem, justamente
porque facilita muito o tratamento, ela divide o tratamento, a gente mostra a causa do problema, nós discutimos a causa, discutimos o futuro, discutimos a estratégia do tratamento. Isso tem uma influência muito grande como no resultado. Que ela vai estar acompanhando, vai estar entendendo e vai estar ajudando. Exato, o resultado, né? Ou seja, o tratamento vai ter muito melhor eficácia, vai ser muito mais eficaz quando nós temos essa participação da parceira. Isso não tem dúvida. Agora sim, a gente sabe que a mulher, várias doenças, vários tipos de câncer assustam, mas o câncer de mama na mulher é um câncer que assusta muito. E a gente sabe que o homem tem muito receio de neurologista e tem muito medo do câncer de próstata, até por ser câncer e por afetar, né, a sexualidade. E até que ponto esse câncer de próstata realmente afeta a sexualidade? Nós podemos dizer, Rose, que o câncer de próstata por si só, a pessoa que tem câncer de próstata, ele não afeta a vida sexual do homem. Ele pode afetar de uma maneira, vamos dizer, emocional, que ele sabe que ele tem um câncer, então ele fica mais preocupado com a sua vida. Como eu disse anteriormente, ele está preocupado com uma situação, então ele não consegue ficar bem relaxado na hora do momento da sexualidade do casal, no momento na cama. Ou seja, por isso tem influência. Agora, o câncer por si só, a doença não causa problemas. Agora, os tratamentos do câncer de próstata, sim. Radioterapia pode causar problemas se não for feita uma recuperação. E a cirurgia de câncer de próstata também causa problema. Mas a mensagem que eu deixo para todos aqui é que existe tratamento, existe uma condição de reabilitar a pessoa na sua sexualidade, de trazer de volta a sua sexualidade. Ele não deve fugir da cirurgia ou fugir de uma situação que possa... Tem que encarar a cirurgia, mas não esquecendo sempre que existe um tratamento, que existe o que a gente chama de uma reabilitação, que deve ser feita muito antes até da cirurgia ou logo após a cirurgia, não esperar tempo. Por isso que a partir dos 40 anos o homem tem que ir regularmente uma vez ao ano pelo menos neurologista, como a mulher vai no ginecologista. Também, o homem tem que fazer seus exames preventivos para que a gente possa, de repente, detectar o câncer numa fase inicial e aí fazer um tratamento e não esquecendo, o homem vai fazer o tratamento e não vai esquecer da sexualidade, né? A sexualidade vai ser preservada, então não tem que ter medo disso. Márcio, e o câncer de próstata, ele pode ser genético? Tipo, o pai teve, Na verdade, pode acontecer genético, do filho, né? Existe o que a gente chama de famílias de câncer. Quando o pai tem câncer, existe uma chance 3 vezes maior do filho também ter. Então, essa pessoa tem que começar mais cedo ainda a procurar ajuda, procurar fazer seus exames, né? Em torno dos 40 anos seria o ideal se ele tem alguém na família que já tem câncer, né? Os parentes de primeira linha, vamos dizer. Mas nem todo câncer de próstata vai para uma cirurgia. Nem todos, vai depender vamos dizer, do estágio que está o câncer, né? Em que estágio ele se encontra. Se ele está mais avançado, nós não temos condições de fazer cirurgia. Agora, se ele está restrito à próstata, ou seja, que ele não se expandiu, que ele está ainda no órgão, nós temos condição de fazer um tratamento, ou seja, através de cirurgia ou radioterapia, que faz o tratamento do câncer que está apenas localizado na próstata, que ele não está sistêmico. Então, nós temos que aí, sim, optar por os tipos, ou cirurgia ou radioterapia. Ele não é um câncer que mata, mas a gente ouve falar de pessoas que... Ele tem um crescimento lento, Rose. Ele não é um câncer agressivo. Ele se comporta lentamente, mas ele, dependendo do tipo de câncer que pode se instalar, né, câncer de próstata, pode se tornar agressivo. Então, nós temos que, de repente, avaliar isso o mais cedo possível para poder saber a agressividade que esse câncer possa eventualmente a gente poder diagnosticar pela biópsia e aí sim indicar o tratamento mais adequado naquele instante. Você acabou de voltar recentemente de um congresso em Atlanta. Como que está a questão dos remédios, né? Quando se fala em sexualidade, é receitado ainda muito no consultório? Muito. Eu acredito que o remédio ele não consegue curar tudo. Então as pessoas pensam que o remédio vamos dizer assim, ele vai curar toda a situação. Não. Ele pode ajudar muito o casal, ele pode ajudar muito o homem nesse sentido, mas ele não substitui muito a sexualidade, ou seja, ele não vai trazer muitas vezes o desejo de volta, ele não é tudo que supera. Então, o homem cria muitas falsas expectativas no dia a dia. É difícil o homem falar que ele está 100% curado, ele almeja sempre uma coisa maior. Então é difícil muitas vezes lidar com o problema de sexualidade pela falsa expectativa que o homem cria. Eu costumo dizer para todo mundo, o homem não é super-homem, ele pode acontecer de falhar. Então mesmo tomando o remédio, mesmo você fazendo um tratamento, existem momentos que ele não está bem emocionalmente, inseguro. Ele falhou uma vez, então ele está inseguro, na próxima vez ele vai estar mais inseguro ainda. Então nem todo tratamento a gente pode dizer que é 100%. Não existe 100% quando existe problemas emocionais associados, né? Quando existe a sexualidade, sempre vai estar envolto
a insegurança, problemas emocionais, complicações emocionais que muitas vezes não fazem, vamos dizer, a cura da situação. A gente sabe também, nosso tempo está quase acabando, mas a ejaculação precoce também é uma coisa que assusta os homens. Também tem esperança? Tem esperança. A ejaculação precoce, vamos dizer que é o problema sexual mais frequente que nós encontramos. 30% a 40% dos homens têm ejaculação precoce, mas ela precisa ser muito bem diagnosticada. Muitas vezes a pessoa não precisa de tratamento, apenas de uma orientação, e muitas vezes precisa também de orientação psicológica. Está muito associado com isso. Então, existe esperança, toda pessoa com ejaculação precoce tem que ser muito bem avaliada e tratada. Né? Muitas vezes pode necessitar medicamentos, muitas vezes pode até necessitar apoio psicológico nesse sentido. É um bom diagnóstico que vai traçar o caminho para essa pessoa. Mas o ideal é assim, começou a sentir alguma coisa, não está sentindo bem, é procurar um médico. Se você não vai, você fica colocando coisa na sua cabeça, isso vai piorando e aí a coisa desanda, né? É um sofrimento desnecessário. A pessoa não pode conviver com problemas de sexo, a pessoa tem que procurar ajuda profissional em que vai elucidar esse problema, vai poder achar a causa do problema e traçar uma estratégia de tratamento para ele. Eu não digo que é um tratamento, é uma estratégia. Como envolve toda a parte sexual, envolve muito emocional, nós temos que traçar uma estratégia para poder resolver o problema do casal. Para resolver, né? E por isso que não pode deixar. E a idade? Tem muita influência? A idade, as pessoas acham, né? Tem pessoas mais velhas que procuram, olha, acho que é a idade, o problema não é a idade. A pessoa, sexualmente, ele pode viver prolongadamente, ter a vida sexual mesmo com idade avançada. O grande problema são as doenças que eventualmente podem surgir quando a pessoa envelhece. Diabetes, colesterol aumentado, vida sedentária, o tabagismo a longo prazo. Tudo isso tem influência na sexualidade. A pessoa tem que estar consciente de se ele trabalha bem o seu coração, ele está trabalhando bem o seu órgão genital também. Ele tem que pensar, se ele está fazendo atividade física, ele não está só fazendo para o coração, ele está melhorando a condição sexual dele, que isso tudo está muito ligado. Bom, Márcia, é sempre um prazer te receber, que você volte mais. A gente está sempre tirando nossas dúvidas Sem aqui, dúvida. né? O Ver Mais é sempre a gente está respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Estou sempre à disposição, Rose. Obrigada. Olha, gente, então o Márcio participou aqui do nosso quadro Qualidade de Vida. Qualidade de vida. Oferecimento Pan Saúde. Planos empresariais, familiares e individuais.